Olá, né? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a diferença entre riscos quantitativos e qualitativos. Isso faz bastante diferença na hora de escolher a ferramenta ou escolher o método que você vai usar para selecionar e principalmente priorizar os riscos que você precisa tratar. Antes de falar sobre riscos especificamente, faz sentido a gente discutir um pouco o que é quantitativo e o que é qualitativo, o que essas palavras significam, né? Normalmente, quando a gente trata de algo qualitativo, nós estamos atribuindo qualidade a um determinado aspecto. Então, eu posso dizer que um quadro é bonito ou feio, né, segundo a minha perspectiva. Eu faço uma avaliação e, segundo minha experiência, meu gosto pessoal, né, minha habilidade em identificar determinados aspectos daquela pintura, daquele quadro, eu vou dizer se eu acho ele bom ou ruim, se eu acho ele bonito ou feio. Não é possível quantificar isso, né? Então, a atribuição de uma qualidade a um determinado aspecto está muito baseado na subjetividade, na perspectiva de cada um que avalia, né? Então, eu posso dizer bonito ou feio, eu posso dizer bom ou ruim, eu posso dizer agradável ou desagradável, ou seja, eu atribuo qualidade a uma determinada situação. Por outro lado, quando eu falo da palavra quantitativo, eu atribuo uma quantidade, eu quantifico um determinado aspecto. Então, eu posso, por exemplo, medir a temperatura da água e dizer se ela está quente ou fria para eu poder mergulhar. É, o quente ou frio é um atributo qualitativo, né? Eu não, essas duas palavras não são suficientes para dizer exatamente qual a temperatura da água. Quando eu coloco um termômetro e descubro que ela está a 29 graus, aí eu quantifiquei aquele aspecto, né? Então eu posso dizer que ela está quente porque está com 29 graus. Se por acaso amanhã eu for fazer aquela mesma medição e descobrir que a água está com 22 graus, aí eu vou poder dizer que ela está fria. Mas veja que para o mesmo aspecto eu posso olhar para ele tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Na gestão de risco, esses conceitos eles também estão presentes, né? Na medida em que muito do que se avalia em riscos está associado tanto à percepção de quem faz a avaliação. Então, é muito comum que as empresas criem, né, o mais provável é que isso aconteça, que elas criem critérios para uma avaliação qualitativa, por exemplo, da severidade. Eu vou dizer se as consequências daquela situação são leves, moderadas ou catastróficas, né? Essa atribuição de leve, moderado ou catastrófico, ela normalmente está baseada na percepção de alguém, então é uma atribuição qualitativa. Eu não sou capaz de medir esse nível de gravidade na maioria das situações. Por outro lado, em algumas técnicas de gestão de risco, eu consigo sim medir qual é o tamanho do impacto. Então, existe uma técnica relacionada a QR, né, análise quantitativa de riscos, em que eu, através do uso de um software, através da realização de algumas medições de localização, de volume, eu consigo atribuir qual é possivelmente, né, ou qual é provavelmente a quantidade de pessoas que serão afetadas caso um tanque exploda. Então, quando eu quantifico esse número de pessoas afetadas, eu estou tratando de uma avaliação de risco quantitativa. Quando eu faço uma medição de ruído e eu descubro qual é o valor em decibéis do ruído emitido por um equipamento, por exemplo, ou por uma empresa, eu estou quantificando, dizendo qual é, de fato, o número. E aí eu tenho uma análise de risco quantitativa. Por outro lado, se eu simplesmente disser que é barulhento ou não, que o ruído ele incomoda ou não incomoda, eu atribuo uma qualidade, mas que eu não consigo medir, ou pelo menos naquela avaliação eu não estou medindo. Pode dar a impressão de que o risco quantitativo, né, fazer uma avaliação de risco quantitativa é sempre melhor do que fazer uma avaliação de risco qualitativa, porque ela é mais precisa, né? Mas, na verdade, isso tudo tem seu preço, né? O preço que se paga para ter informações quantitativas é normalmente a necessidade de mais tempo, a necessidade de ter equipamentos adequados, e nem sempre esses equipamentos estão disponíveis ou sequer já foram inventados para medir determinadas situações. É,
Esses equipamentos precisam estar calibrados, eu tenho que ter pessoas capacitadas para fazer aquilo. Normalmente eu vou gastar mais energia, mais tempo, mais recurso. Quando eu faço uma avaliação qualitativa, isso normalmente é uma avaliação feita por pessoas, analisando uma determinada situação. Então, isso é normalmente mais rápido, mais barato, mais econômico, obviamente. Então, como é que a gente combina essas duas técnicas, né? Como é que a gente escolhe o que utilizar? Normalmente, o recomendável é que a gente parta de uma avaliação qualitativa, ou seja, eu vou identificar todos os cenários de risco para qualquer situação, por exemplo, para questões relacionadas à fraude financeira na gestão dos meus fundos de pensão. Então, eu vou atribuir quais são os cenários possíveis e, conhecendo o que eu conheço daqueles impactos, daqueles cenários, daquelas situações, eu vou atribuir priorização através da probabilidade, severidade, por exemplo, feita de uma maneira qualitativa. Eu vou dizer, ó, o risco é alto porque a severidade é alta e a probabilidade é alta. Então, esse aqui é um cenário importante. Em outro cenário, eu vou dizer, não, aqui a probabilidade é muito baixa, embora a severidade seja alta. Então, o risco vai ser médio, né? Atributos qualitativos. Só que aí, quando eu olho para os meus 200 cenários de risco e desses 200 eu encontrei os 20 maiores, os 10 maiores, você vai escolher isso, para aqueles cenários que são os maiores, aí eu posso aplicar uma técnica qualitativa. Então, beleza, esse cenário de fraude é importante, então agora eu quero medir qual é o tamanho da encrenca. Então eu vou fazer uma auditoria, fazer uma análise para descobrir, caso aquilo ocorra, quantos milhões de dólares a minha empresa vai perder por causa daquilo. Então, eu parto de uma análise qualitativa que vai selecionar e priorizar alguns cenários para eu aprofundar com análise quantitativa. Isso é muito normal acontecer em vários cenários, como, por exemplo, questões relacionadas à saúde, né? Eu primeiro mapeio os cenários mais relevantes e depois eu vou lá com o meu equipamento medir se a atmosfera é contaminada, medir se a temperatura é adequada para o trabalho humano, eu vou medir se o ruído é adequado. Então, quer dizer, eu uso um filtro para não ter que fazer análise quantitativa de tudo, porque isso seria inviável. Em algumas empresas a gente tem milhares de cenários de risco, isso torna a gestão impraticável. É isso.